Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: vai ficar de mãos levantadas ou vai baixar as suas mãos? Senta adorando o nome do Senhor. Você começou bem, viu? Se tu ficar do jeito que você começou lá, eu prego até meia-noite. Daquele jeitinho lá, deixa Deus um Yeshua, deixa Deus usar vocês em nome de Jesus Cristo. Se separar, eu paro. Na hora que separar, aí eu paro aqui também. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra poderosa e extraordinária da parte do nosso Deus. Eu costumo dizer que esta palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra cura e esta palavra leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca de uma guerra contra os amalequitas, Israel versus Amalequita. Para nós entendermos esta guerra, é necessário entender que os filhos de Deus, eles passaram 430 anos na terra do Egito. A Bíblia diz que eles estavam em uma terra por nome Gósen. A Bíblia diz que eles foram através da vida de José. José se levantou com mão poderosa e se tornou governador de todo o Egito. Porém, a Bíblia diz que nasceu um novo faraó que não conhecia a história de José. A Bíblia diz que ele se levanta como faraó de toda aquela nação. E ele libera uma palavra dizendo: eia, usamos de astúcia para com os filhos de Israel, porque ele percebeu que Israel era mais numeroso e mais poderoso. Perceba que Faraó está observando e ele percebeu que Israel é maior e que Israel é mais poderoso. Então, o plano A de Faraó é levantar cargas e tributos contra Israel, a fim de que Israel parasse de crescer, a fim de que Israel parasse de se multiplicar. O que eu acho interessante é que quanto mais ele colocava carga, quanto mais ele colocava tributo, diz o texto que Israel crescia e Israel se multiplicava. Faraó então agora ele monta o plano B. Qual é o plano B de Faraó? A Bíblia diz que ele manda chamar as parteiras. Quando ele manda chamar as parteiras, ele libera uma palavra dizendo: todo filho dos hebreus que for homem é para matar, é para destruir. Porém, diz o texto que as parteiras temeram ao Senhor. Uma vez que as parteiras temeram ao Senhor, elas não intentaram mal contra aquelas crianças. Israel continua crescendo e continua se multiplicando. O que eu aprendo aqui com essas parteiras é que só se levanta contra quem tem chamada quem não teme a Deus. Só calunia quem tem chamada quem não teme a Deus. Só mata quem tem chamada quem não teme a Deus. Porque quem teme a Deus entende que quem Deus levantou está levantado e ponto final, porque fiel é o Senhor dos exércitos. Então Faraó aqui, ele vai montar o plano C. Diante daquele cenário, ele dá uma ordem para toda aquela nação: crianças de 2 anos para baixo, uma vez que forem encontrados, é para ser lançado dentro do Nilo. Porém, o texto diz que é nesse cenário aqui de morte, é nesse cenário aqui de palavra negativa, é nesse cenário aqui de palavra de maldição,
que o texto diz que Moisés nasce. Perceba que diante de tanta palavra maldita, Moisés vai nascer. Eu vou liberar algo sobre a tua vida aqui nesta noite. Faraó, ele pode montar o plano A, ele pode montar o plano B, ele pode montar o plano C, ele pode pegar o alfabeto inteiro, mas aquele que tem promessa de Deus ninguém mata, aquele que tem promessa de Deus ninguém toca, aquele que tem promessa de Deus está guardado pelo Senhor. Perceba que Moisés nasce. Uma vez que Moisés nasce, o texto diz que quando a mãe de Moisés olha para ele, a Bíblia diz que ela viu que o menino era formoso. O texto sagrado diz que o menino era bonito. A mãe de Moisés pega o menino formoso e o esconde por 3 meses. Quando eu olhei para isso aqui, eu entendo algo, irmãos, porque às vezes a gente olha para o ministério de alguém e diz como prega bonito, como ele é formoso. Quando a gente vê alguém cantando, a gente diz como canta bonito, como é formoso. Aí a pergunta que surge é: por que não está nos maiores cartazes? Por que não está pregando nos maiores eventos? É porque está escondido. É formoso, mas está escondido. É belo, mas está guardado. Pastor, me explica melhor para mim entender. Porque às vezes alguém olha para Pedro preso, mas a Bíblia diz que ele estava guardado pela potente mão de Deus. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: permaneça no esconderijo de Deus, permaneça escondido pela potente mão de Deus, porque enquanto você estiver escondido, ninguém te toca, ninguém te mata, ninguém te fere. Enquanto tu estiver escondido debaixo da potente mão de Deus, ninguém vai te ferir. Deixa eu liberar uma profecia ao teu coração nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: está escondido debaixo da minha potente mão. No momento certo eu sopro o teu nome, no momento certo eu exalto o teu nome, no momento certo eu vou fazer aquilo que foi prometido para você. Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa palavra. O texto diz que Moisés está escondido. Ele está escondido por 3 meses. Porém o texto diz que chega um momento, irmãos, que não dá para esconder Moisés mais. Então a mãe de Moisés coloca ele no cesto. Você conhece a história. A Bíblia Sagrada diz que ele é colocado no cesto, ela betuma o cesto. E agora Moisés vai ser achado pela princesa. Quando a princesa encontra Moisés, a Bíblia Sagrada diz que ela coloca o nome do menino Moisés, que significa tirado das águas, ou aquele que tira. Perceba que Moisés é apenas uma criança, mas recebeu um nome profético: aquele que tira. Perceba que Moisés apenas começou a sua história, mas já recebeu um nome: aquele que tira. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que, quem sabe, ministerialmente falando, ele está engateando na presença de Deus. Ele está engateando na presença de Deus. Ele está apenas começando o seu ministério na presença de Deus, mas já tem um nome de promessa, já está debaixo. Deixa eu ver se eu estou pregando, porque todas as vezes quando alguém aceita Jesus, irmão, a primeira coisa que ele recebe é uma promessa. Quem é que não se lembra de Abraão? Deus olha para Abraão e diz: sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você, mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, profetiza no meio da minha igreja e diga para o meu povo que eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. A minha promessa está de pé. Deixa eu ver se alguém pega. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: a promessa de Deus, o fundo está de pé na sua vida. Moisés apenas começou a sua história. Deixa bem suave. Ele apenas começou a sua história, mas ele está debaixo de uma promessa. Ele está debaixo de uma promessa. Você conhece a história. O texto sagrado diz que Moisés vai para o Egito. No Egito, a Bíblia diz que Moisés mata o moço e enterra ele sobre a areia. A Bíblia Sagrada diz que Moisés agora vai para o deserto. E quando ele está no deserto, o texto sagrado diz
que ele está apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. O que eu acho interessante é que quando Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro, ele tem uma visão incrível. Ele percebe que tem uma sarça ardendo em fogo, porém a sarça não se consumia. Alguns estudiosos dizem que sarça pegar fogo no deserto naquela época era comum. O que não era comum era a sarça não se consumir. Quando Moisés percebe que tem uma sarça ardendo em fogo e não se consome, aquilo chama a sua atenção. Quando aquilo chama a sua atenção, ele diz: eu me virarei para lá e verei esta grande visão. Porém, quando Moisés ele se aproxima daquele ambiente onde estava a presença de Deus, Deus libera uma palavra dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. A Bíblia diz que Moisés tira a sandália dos pés. Deus começa a dialogar com Moisés. O que Deus vai falar com Moisés? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, desde o dia que tu saiu da terra do Egito, algo extraordinário lá aconteceu. Alguém começou a buscar a minha presença, alguém começou a clamar pelo meu nome, alguém começou a buscar de madrugada, e por isso eu desci para dar livramento. Perceba que quando Deus pergunta para o diabo: da onde tu vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Por quê, pastor? Porque o diabo é um vagabundo, ele anda batendo perna de um lado para o outro. O Deus que eu sirvo, quando desce, desce com propósito. O Deus que eu sirvo, quando desce, desce para abrir porta. O Deus que eu sirvo, quando desce, desce para mudar a história. Eu vou profetizar só na vida de quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu desci para dar livramento. Quando Deus desce, ele desce para dar livramento. Ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a aflição do meu povo, e por isso desci para dar livramento. Deus olha para Moisés e diz: é você, Moisés, que eu vou usar para livrar o meu povo da terra do Egito. A Bíblia diz que Moisés recebe a chamada, só que de repente entra um questionamento no coração de Moisés: quando eu chegar lá, Senhor, e o povo me perguntar: quem te enviou aqui para que tire o povo da terra do Egito, o que eu digo para eles? Qual é o teu nome? Ele olha para Moisés e diz: diga que o eu sou te enviou. O eu sou no original significa eu serei o que serei. Ou seja, Deus está olhando para Moisés e dizendo: vai para a terra do Egito e diga para o povo que eu sou aquilo que eles necessitam que eu seja. Perceba que no deserto, pelo menos 4 coisas poderiam afligir o povo no deserto. Pastor, quais? A fome, a sede, o frio e o calor do deserto. Deus está olhando e está dizendo: eu sou o que sou. Quando tu estiver passando pelo deserto, Moisés, que o meu povo tiver sede, eu sou a água que brota da rocha. Quando tu estiver passando pelo deserto, eu sou a coluna de nuvem de dia. Quando o meu povo tiver fome, eu sou o pão que desce do céu. E na madrugada, Senhor, eu sou a coluna que vai aquentar o meu povo. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que você precisa. Alguém entrou aqui nesta noite querendo que Deus seja a porta. Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a chave, Ele é o milagre, Ele é a cura, Ele é a providência, diz o Senhor dos... Só eu acredito, ou tem alguém comigo aqui nessa noite, irmão? Olha para alguém que está do teu lado e diga: o eu sou está na casa. O eu sou está presente nesta reunião. Diga para o meu povo que o eu sou te enviou. A Bíblia diz que Moisés vai, você conhece a história. O texto sagrado diz que Moisés entra dentro do Egito. Deus manda pelo menos 10 pragas, irmãos, na terra do Egito. Israel, ele não vai ser liberado do Egito. Israel será expulso do Egito.
Moisés percebeu que a presença dos israelitas dentro das suas terras está trazendo maldição. Perceba que a 10ª praga, o anjo da morte passa e todo primogênito desce à sepultura. Faraó perde o seu primogênito. Então ele não apenas vai liberar, aleluia, Israel, mas ele vai expulsar Israel daquelas terras. A Bíblia diz que o povo sai da terra do Egito clamando, cantando e glorificando o nome do Senhor. A saída foi algo extraordinário. Perceba que Deus opera sinais, milagres e prodígios de uma forma poderosa e extraordinária. Porém, que eu acho interessante que no capítulo que nós lemos aqui, a Bíblia Sagrada diz que vem a falta da água. O primeiro deserto que o povo vai enfrentar é a falta da água. Quando eles estão sentindo a falta da água, a Bíblia diz que o povo de Israel está todo mundo com pedra na mão. Olha para Moisés e faz a seguinte pergunta: Moisés, por acaso não tinha sepultura bastante na terra do Egito para que tu nos trouxesse para este lugar para morrer com sede? A Bíblia diz que Moisés vai clamar a Deus, irmão. Por quê? Porque Moisés estava com medo de ser apedrejado. Aqui não, meu irmão. Só lá em Brasília existe pessoas que tomam a atitude da forma que ela quer. Ela faz as coisas do jeito que ela quiser. Aí quando as coisas começam a dar errado, coloca a culpa no líder, coloca a culpa no pastor. O povo está de pedra na mão e está querendo apedrejar Moisés. Sabe o que eu acho interessante? O povo está querendo retornar para o Egito. Parece que eu vejo Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, quem quiser voltar para o Egito pode voltar, mas a coluna de dia é só para quem vai para frente. Quem quiser voltar para o Egito pode voltar, mas a coluna de fogo de noite é só para quem vai para frente. Quem quiser retornar para o Egito pode retornar, mas a rocha vai brotar água só para quem vai para frente. Quem quiser voltar para trás pode voltar, mas o maná que desce do céu é só para quem vai para frente. Deus olha para Moisés e diz: pega o cajado que está nas tuas mãos, toma a frente deste povo e vá para frente, e vá para frente, e vá. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: a promessa é só para quem avança. A promessa é só para quem vai para frente. A promessa é só para quem caminha. A promessa é só para quem está dentro do propósito. A promessa é só para quem marcha na minha presença, Moisés. A Bíblia diz que a ordem de Deus é: toma o cajado que está nas tuas mãos e toma a frente deste povo. Quem recebeu a chamada, Moisés, foi você. A ordem é para você pegar o cajado e tomar a frente do povo. Quem disse que a liderança é para ficar atrás? Quem disse que a liderança é para ficar no meio? Moisés pega o cajado e toma a frente do povo. Quem quiser voltar, que volte, mas a autoridade está sobre você. E a ordem de Deus para a vida de Moisés é: marche, 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 marche. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: quem quiser voltar, que volte, mas a promessa é só para quem avança. A promessa é só para quem continua. A promessa de Deus. O texto sagrado diz, irmãos, que eles chegam neste ambiente aqui, que se instaura uma guerra dos amalequitas contra os israelitas. É neste ambiente aqui, guerra dos amalequitas contra os israelitas. Perceba que eles estão 430 anos no Egito. Não tem inimigo, não tem levante, não tem perseguição. Só foi receber a carta de alforria. O texto diz que se levantou os inimigos por nome amalequitas. A Bíblia diz que eles estão posicionados para a guerra contra Israel. Eles estão posicionados para pelejar contra Israel. É nesse cenário aqui que Moisés manda chamar Josué. Pastor, quem é Josué aqui no texto? Josué
é o braço direito de Moisés. Moisés manda chamar Josué e libera uma palavra de ordem dizendo: Josué, tu vai descer no meio do arraial de Israel e vai escolher homens para o campo de batalha. Sabe o que ele está dizendo? Tu vai selecionar a dedo e vai descer no campo da batalha. Pastor, o que isso significa? Nem todo mundo é para estar na frente da guerra, nem todo mundo é para estar na frente da batalha, nem todo mundo foi chamado, irmão, para estar na linha de frente. Pastor, só acredito se o senhor provar na Bíblia. Lá vai Bíblia. Quem é que não se lembra de Urias? A Bíblia diz que Davi manda uma carta na mão de Urias mesmo. Na carta estava escrito para Joabe: Joabe, pega Urias e coloca na frente da batalha. Para quê? Para que ele morra. Urias era guerreiro da 13ª fileira em Israel. Alguém pega Urias da 13ª, coloca na primeira, e a Bíblia diz que naquele mesmo dia Urias morreu. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: não queira estar aonde Deus não quer que você esteja, porque senão você está correndo um alto risco de morrer. De contrapartida, pastor, tem pessoas que é para estar na frente do campo de batalha. Aí sabe o que é que ela faz? Ela recua, ela abandona o cajado, ela desiste do ministério, está correndo um alto risco de morrer também. Pastor, me prova. A Bíblia diz que naquela época os reis eram acostumados a ir para o campo de batalha, e no mês que era costume deles pelejar, a Bíblia, Davi ficou em casa. O texto sagrado diz, uma vez que Davi ficou em casa, o texto sagrado diz que ele vai para a varanda da sua casa. Quando ele vai para a varanda da sua casa, ele vai para a janela. Da janela ele observa uma mulher tomando banho. Quando ele observa a mulher tomando banho, ele manda chamar a mulher até a sua presença. Quando ele manda chamar a mulher até a sua presença, ele comete o pecado de adultério, ele comete o pecado de homicídio, e ele vai cometendo um pecado atrás do outro. O que isso significa? Era para estar no campo de batalha pelejando e decidiu recuar. Quem vai para frente é para ir para trás, está correndo o risco de morrer. Quem era para estar na frente e vai para trás, está correndo o alto risco de morrer. Quem é para estar atrás e vai para frente, está correndo um alto risco de morrer. Pastor, o que é que eu faço? Eu não sei se Deus te colocou na porta, eu não sei se Deus te colocou na nave, eu não sei se Deus te colocou para interceder, eu não sei se Deus te colocou para ser músico, eu não sei se Deus te levantou para ser obreiro, eu não sei se Deus te levantou para ser pastor, mas de uma coisa eu sei, irmão: seja lá onde for Deus te colocou nesta obra, faça com excelência, cumpra o teu chamado. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, irmão? Então olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: não quer estar aonde Deus não quer que você esteja. Diga para ele: não quer estar. A ordem de Deus para Moisés é: escolhe. Escolhe aqui, ele está dizendo, escolhe a dedo. Não é qualquer um, Moisés, que é para estar na frente do campo da batalha. Não é qualquer um, Moisés, que é para estar na batalha. Irmãos, o negócio está sério. Tu encontra a menina aí de 17 anos. Tu pergunta para ele: meu filho, qual é o teu cargo eclesiástico? Ele diz: eu sou pastor. Aí tu diz para ele: pastor, tu foi consagrado aonde, meu filho? Ele diz: lá no monte. Chegou um camarada com vestidão e brancão, com cajado na mão, derramou óleo na minha cabeça, e eu sou pastor. Só que Moisés está olhando para Josué e está dizendo: tu vai descer no arraial, mas não é para escolher moleque, não é para escolher qualquer um, tu vai escolher homem, Moisés, para descer. O que o texto está dizendo é: desce no arraial, escolhe homens. Segura essa guitarra aí, meu filho. Escolhe homens, desce no campo da peleja, seleciona, vai ao campo da batalha, porque eu estarei no cume do monte. O texto diz que Josué desce para a peleja. Moisés olha para Josué e: pode ir, Moisés, porque enquanto tu estiver na batalha, eu estarei no cume do monte.
e a vara de Deus estará sobre as minhas mãos. Moisés está olhando para Josué e está dizendo: pode descer para o cume do monte, pode descer para o campo da batalha, porque eu estarei no cume do monte e a vara de Deus estará sobre as minhas mãos. Eu estarei na intercessão pela tua vida. Aí o texto sagrado diz que Josué está lá com seu exército pelejando. Enquanto Moisés está de mãos estendidas, lá embaixo está tendo barulho de glória, barulho de vitória, barulho de milagre, barulho de conquista. Enquanto Moisés está de mãos estendidas, lá no arraial de Israel está tendo barulho de conquista e barulho de milagre. Alguém não entendeu? Eu vou repetir. Enquanto neste altar tiver mãos estendidas, aí embaixo tem testemunho de vitória, aí embaixo tem testemunho de milagre, aí embaixo tem conquista da parte de Deus. Eu vou liberar uma profecia nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração de mãos estendidas neste lugar. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a ordem de Deus para a sua vida é para permanecer de mãos estendidas. O texto diz que quando Moisés está de mão estendida, o que está acontecendo lá? Israel está vencendo. Porém, o texto diz que quando... É muito simples, irmão, essa mensagem aqui nessa noite. Quando Moisés abaixa as mãos, o texto diz que os amalequitas... Olha para alguém que está do teu lado e pergunta para ele: vai ficar de mãos estendidas? Ou vai abaixar as mãos? Tem gente que se pergunta naquele texto, irmão, quando o vento está soprando na embarcação de Jonas, aí a pergunta é: como um profeta consegue dormir em meio a tanta tempestade? Eu te respondo, é muito simples de responder isso, porque tem mulher, irmão, que o casamento dela está quase acabando, ela está dormindo. Tem mãe, irmão, que o filho dela está perdido nas drogas, ela está dormindo. Tem esposo que a casa dele está de cabeça para baixo, ele está dormindo. Mas eu vim aqui nesta noite na autoridade do Espírito Santo dizer: vai ficar de mão abaixada ou vai levantar a mão e dizer: quem manda na minha casa é o Senhor, quem manda na minha casa é o Senhor, quem manda na minha casa é o Senhor. Que conversa, irmão, que adolescente de 13 anos, 14 anos, 15 anos manda no pai, manda na mãe. Existe um ditado muito antigo: enquanto comer do meu pirão, cai no cinturão mesmo. Eu tenho uma filha de 17 anos, pastor. Nasceu no berço evangélico. Cheguei esses dias, a menina toda arrumada. Eu disse: vai para onde? Uma festa. Eu disse: que festa? É uma festa, mas que festa é essa? Na época do carnaval. Porque tem crente que ele é crente na igreja. Quando ele chega em casa, se esquece que é crente. Ele é crente na igreja, mas quando chega no trabalho, ninguém sabe que ele é crente lá, irmão. Se tu chegar no trabalho dele e dizer: paz do Senhor, profeta, o cara: paz do quê? Paz de quê? Não, ele é crente. Crente? Vou para a festa. Eu disse: vai não. Mas eu paguei R$100. Eu disse: perdeu sem conto. Já era. Vai não, minha filha. Aí a casa está de cabeça para baixo, a pessoa não está entendendo por quê. Só que o grandão está na casa e está dizendo: a autoridade está sobre a tua mão. A autoridade está sobre a tua vida. A autoridade está sobre você. Porque às vezes a menina que tem 17 anos diz: vai sair de casa. Vai nada. Quem vai sair de casa é os demônios. Quem vai sair de casa é a capetada toda. Porque Deus vai colocar ordem dentro do teu lar. O texto sagrado diz que era só Moisés abaixar a mão, irmão, que os amalequitas começavam a pintar e bordar. Eu vi algo aqui muito forte aqui, o corredor de fogo. Fala de intercessão. E a gente precisa entender, irmão, o que é a intercessão de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, não é nem de uma igreja inteira. Um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Moisés, com mão levantada, eu vou repetir: barulho de glória,
barulho de milagre e barulho de vitória. Porém, quando Moisés baixa a mão, os amalequitas começam a pintar e bordar. Aí tem dois camaradas nesse cenário, U e Arão. O Arão está vendo aquele negócio. Moisés levanta, tem barulho de vitória. Moisés abaixa, os amalequitas começam a prevalecer. Aí a Bíblia diz que eles vêm, Alex. Um segura de um lado, outro segura de outro. Por quê, pastor? Porque eles entenderam que enquanto as mãos de Moisés estiverem estendidas, tem milagre da parte de Deus. Eu vou liberar uma profecia para a liderança desta casa. O grandão está na casa e está dizendo: se depender de quem eu vou levantar dentro desta casa, o altar não vai abaixar as mãos, mas vai permanecer de mãos estendidas, diz o Senhor dos Exércitos. Eles entenderam que de mãos levantadas tem milagre. Aí sabe o que eles fazem? O Arão, eles pegam uma pedra e colocam por baixo. Quando eu olhei para isso aqui, eu achei muito lindo. Aqui não, irmão, só lá no areal. Existem umas pessoas que olham para o pastor e dizem assim: deve estar leve demais. Não, o fardo dele está leve demais. Para que eu vou colocar a pedra por baixo? Não, eu vou colocar a pedra por cima. Em vez de colocar a pedra por baixo, ele pega a pedra e coloca a pedra por cima. Em vez dele pegar a pedra e colocar por baixo, ele coloca a pedra por cima. O Arão não. O Arão pega a pedra e coloca por baixo. Por quê? Porque o Arão está dizendo assim: ó Moisés, a pedra a gente vai colocar por baixo para te dar um momento de descanso. A pedra nós vamos colocar por baixo para te dar um momento de descanso. Eu estou pregando para pai de família, para mãe de família aqui nesta noite, e você é responsável pela sua casa. Tem gente que gosta de terceirizar a sua casa, né? Colocar a responsabilidade para o pastor. Não, responsabilidade da tua casa é sua. Eu cuido da minha casa, tu cuida da tua casa. O problema, irmão, é que o pastor ele tem a responsabilidade pela casa dele e pela tua casa. Moisés aqui, ele está responsável por 2 milhões de pessoas. Só que alguém observou e disse: eu vou colocar a pedra por baixo. Por quê, pastor? Porque o Arão está dizendo: eu não fui chamado para ser o prejuízo do evangelho. Eu não fui chamado para ser peso dentro da obra de Deus. Eu não fui chamado para ser pedra de tropeço. Eu vim foi para somar. Eu vim para ajuntar. Eu vim para ajudar. Então eu vou pegar a pedra e colocar por baixo. Só para o irmão não ficar com raiva de mim, irmão. Olha para ele e diga para ele: coloque a pedra por baixo. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o ministério é só paulada, né? A gente acha que ministério com Deus é só peia e é só taca. Mas eu vou liberar algo aqui para os ministros desta casa. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou preparando o momento de descanso. Eu estou preparando um momento de descanso. Pastor, me prova na Bíblia que tem momento de descanso na caminhada. Eliseu sai de casa, vai para o monte. Sai do monte, vai para casa. Aí tem uma mulher observando e dizendo: este homem aí é um santo homem de Deus. Ela vai até o marido e diz: vamos preparar um quarto alto. Vamos colocar uma cama. Vamos colocar uma mesa. Vamos colocar uma cadeira. Vamos colocar um candeeiro. E há de ser que toda vez que o homem de Deus vir, ele tem um lugar para repousar a sua cabeça. Eu vou profetizar de novo. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou preparando o lugar de descanso. Eles pegam a pedra e colocam por baixo. Segura de um lado, Arão segura do outro. Irmão, quando eu olhei para isso aqui, eu entendi algo. Que se Moisés disse: eu vou estar no cume de Deus e a vara de Deus vai estar na minha mão, o que está pesando aqui, pastor? À luz desse texto aqui, o que está pesando é o cajado que está na mão de Moisés. O que está pesando aqui é o cajado que foi posto na mão de Moisés. Moisés está sustentando o cajado, só que tem um momento que Moisés não consegue mais segurar o cajado. Tem pessoas por aí, irmãos, que quando vê uma situação como essa, a seguinte pergunta: pastor, não está conseguindo segurar o cajado não? Então coloca na minha mão que eu resolvo. Não está dando conta do cajado não? Então coloca na minha mão que eu dou um jeito.
jeito. Mas sabe o que eu acho lindo em Ur e Arão? É que eles não estão preocupados com cajado, eles não estão preocupados com cadeira, eles não estão querendo puxar o tapete de Moisés, porque eles entenderam que o cajado só vai funcionar na mão daquele que Deus levantou. Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa palavra. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: o cajado só vai funcionar na mão daquele que Deus levantou. Pastor, eu só acredito se o senhor provar na Bíblia. Lá vai. A Bíblia diz que no quarto alto tem um menino morto. Geazi, irmão, é aquele tipo de obreiro que só tem lá no areal. Aquele tipo de obreiro aparecido que olha para uma situação como essa e diz: me dá o cajado que eu resolvo. Ele vai até Eliseu e diz: coloca o bordão na minha mão, Eliseu, porque o menino está morto, eu vou resolver. Ele pega o bordão, vai na frente, ele sobe no quarto alto, ele toca o bordão, o menino não ressuscita. Ele toca o bordão, o menino continua morto. Ele toca o bordão, o menino não levanta. Aí ele volta para trás todo frustrado. Ele vai até o pastor Eliseu e diz: pastor Eliseu, o menino não ressuscitou. Parece que eu vejo Eliseu dizendo: ei, rapaz, o segredo não está no cajado, o segredo está naquele que Deus vocacionou, naquele que Deus escolheu. O cajado só vai funcionar na mão daquele que Deus levantou. Ur e Arão entendeu isso. Um segura de um lado, outro segura do outro. E a Bíblia diz que eles seguram a mão de Moisés até ao pôr do sol. A Bíblia diz que eles estão de mãos estendidas. Enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, a Bíblia diz que Josué está desbaratando todos os amalequitas. Eu vou profetizar nesta noite: enquanto neste altar tiver mãos estendidas, Deus vai te dar autoridade para vencer o teu adversário. Enquanto tu tiver de mãos estendidas, Deus vai fazer milagre na tua casa. Se eu fosse dar um conselho para a liderança desta casa, eu diria: vocês estão proibidos de abaixar as mãos. Se eu fosse dar um conselho para o pastor Gileardi, eu diria: pastor Gileardi, o Senhor está proibido de abaixar as mãos. A pergunta é: pastor Daniel Alves, por que eu não posso abaixar as mãos? Porque se o Senhor abaixar as mãos, alguém lá na tua casa para, alguém aqui dentro para, alguém nessa rua para, alguém em Brasilinha para, mas o grandão está na casa e está dizendo: enquanto tiver mãos estendidas, tem salvação de alma, tem milagre. Será que você pode jogar a mão para cima e dar glória a Deus? Com muito respeito, olha para o pastor Gileardi e disse: pastor Gileardi, você não disse, irmãos? Diga assim: pastor Gileardi, o senhor está proibido de abaixar as mãos, porque eu aprendi hoje que enquanto o senhor tiver de mãos estendidas, tem milagre na minha casa, tem milagre no meu casamento, tem milagre no meu ministério, tem milagre no meu, da minha parentela. Eu vou profetizar, irmão: mãos estendidas neste altar, milagre de Deus acontece. O Arão entendeu, então eles estão dizendo: Moisés está proibido de abaixar a mão. E eles sustentam a mão de Moisés até o romper do dia. O texto sagrado diz que Josué, ele elimina todos os amalequitas. 3 coisas aconteceram aqui para que Josué vencesse os amalequitas. Pastor, qual? A primeira coisa que aconteceu aqui para Josué vencer os amalequitas: o céu estava aberto para Josué. Deixa eu dar uma boa notícia: o mesmo céu que estava aberto para Josué, ele está aberto para você, está aberto para a tua casa. Eu vou liberar algo ao teu coração nesta noite, porque quem sabe alguém saiu de casa com expectativa no homem e disse: eu quero ver o que aquele pregador vai pregar, eu quero ver o que vai ser cantado naquela igreja, irmão. Mas saia da tua casa sabendo que daqui não vai sair nada. Pastor Daniel Alves, da onde é que vai sair?
do alto, do alto, do alto, do alto. O grandão está na casa e está dizendo: o céu já está aberto e tem milagre descendo, tem unção descendo, tem graça descendo, tem providência de Deus descendo. Então olhe para alguém que está do teu lado e diga: o teu milagre vai vir do alto. Pastor, me prova na Bíblia. Elias está no Querite. Parece que eu vejo Elias olhando para frente, olhando para trás, olhando para o outro, olhando para o outro. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus diz: Elias, olha para cima. Quando Elias olha para cima, ele percebe que vem um corvo voando na sua direção, trazendo pão e trazendo carne. Sabe o que eu acho interessante? Que o corvo, irmão, não é da família do urubu. O urubu, ele só come carniça. O corvo, ele come carniça e come carne fresca. Se fosse o urubu usado para levar a carne para o profeta, não seria nem um milagre muito grande, porque ele não come carne fresca mesmo. Então o corvo comia carne fresca, porém ele não comeu. Por quê? Porque a carne tinha dono, o pão já tinha dono. Porém o corvo naquela época era tido como um animal de agouro. A presença do corvo era tido como um animal de agouro. Quando o corvo chegava no ambiente, é como se ele tivesse vindo do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, pegar alguém que está vivo e levar para o mundo do morto. Agora pensa comigo, Alex. Elias está ameaçado de morte. Daqui a pouco vem um corvo voando. Só que o corvo vem trazendo pão e vem trazendo carne. Era o animal do agouro, o animal da morte, chegando até o profeta e dizendo: você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. A primeira coisa para Josué vencer os amalequitas: o céu estava aberto. Só eu creio nisso ou tem alguém que acredita? A maior prova disso, irmão, foi na pandemia. Porque na pandemia fechou porta para tudo que foi lado. A porta do centro espírita fechou. A porta dos testemunhas de Jeová fechou. As portas do centro espírita fechou. Fechou foi tudo que porta fecharam. A porta da igreja fechou. Só que você fazia culto lá na tua casa, quando de repente uma graça invadia a tua casa e tu percebia que as portas do céu, as janelas dos céus permaneceram abertas para a tua vida. É por isso, pastor, que no meio de uma pandemia, eu pastoreei a igreja na época da pandemia. Alguém me ligava e dizia: pastor, comprei meu lote, comprei minha casa, comprei meu carro, toquei de carro. Por quê? Porque no meio de tanta porta fechada, a porta do céu permanece. Segundo, para Josué vencer os amalequitas, Deus usou a habilidade que ele tinha. E eu vou liberar uma profecia aqui, porque o céu já está aberto sobre você. O céu já está aberto sobre esta igreja. Agora Deus está colocando a habilidade necessária sobre as tuas mãos. Deus está colocando a habilidade que você precisa sobre as tuas mãos. Se alguém quiser fazer esse ato profético, faça. Toma posse da tua espada e já começa a guerrear aqui na Labaracalamaia. Já começa a guerrear nesta noite, porque o grandão está colocando uma espada desembanhada na mão de alguém. Através desta espada, Deus vai te dar habilidade para ganhar teu esposo, para ganhar tua esposa, para ganhar os teus filhos. E você vai exclamar em alta emoção, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O céu estava aberto. Josué tinha habilidade. Só que a terceira coisa para Josué vencer aqueles amalequitas, porque eu disse que o céu estava aberto para todo mundo. Tá, pastor? Tá. Tá para o justo e para o injusto. Tá, irmão, para o crente e para o não crente. O céu está aberto para todo mundo. A Bíblia diz que o sol brilha para todo mundo. Então o céu está aberto para todo mundo. Habilidade, muita gente tem por aí. Algum amigo meu estava dizendo assim: olha, pastor, nós estamos abastecidos de pregadores. Tem pregador para tudo que é canto. Eu não estou falando de um falso pregador que leva uma vida torta. Não estou dizendo homem de Deus. Tem muito homem de Deus pregador. Eu acredito que se o pastor for colocar aqui cada quarto um pregador, homem de Deus que ele conhece, dá para fechar a agenda do ano. Porque tem muito pregador. Tem muito adorador, irmão, levita. Tem para tudo que ela está um tropeçando no outro. Então o céu já está aberto.
Pregador e levita tem para tudo que é lado. Só que o maior segredo aqui, na vida de Josué, é que ele entendeu que ia valer a pena ficar debaixo da autoridade daquele que Deus levantou para ser bênção na vida dele. Porque tem gente que tem o céu aberto, pastor. Tem gente que tem habilidade, que prega, que canta, que é uma bênção. Mas ele olha e diz: pastor não me manda. Pastor não manda na minha casa. Pastor não manda na minha vida. Não, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para quem entende que vale a pena ficar debaixo da autoridade que Deus vocacionou para a tua vida. É por isso que não vai muito longe, irmão, esse tipo de crente. Ele é igual a boboreira, nasce num dia e morre no outro. Porque ele não quer ficar debaixo da autoridade que Deus levantou. Só que Josué não. Josué quer ficar debaixo. Quando eu aceitei Jesus Cristo, pastor Gustavo olhou para mim e disse: meu filho, fica debaixo da árvore. Eu disse: tem uma árvore lá dentro da igreja? Ele disse: não, meu filho, é o pastor da igreja. Fica debaixo da árvore. Fica debaixo da árvore. Ele vai interceder por você e a sua vida vai ser uma bênção na presença de Deus. Josué tinha o céu aberto, Josué tinha habilidade e Josué tinha um pastor em cima do monte clamando por ele. Pergunta para quem está do teu lado, pergunta para ele: você sabe o que é o poder da intercessão? Gostei do que o pastor disse, né? A intercessão é algo que encurta o caminho para alguém. Enquanto ele está lá de mãos estendidas, o texto diz que Josué está vencendo no campo da batalha. A minha maior intercessora é minha mãe, irmãos. Não sabe ler nem escrever. Aceitou Jesus como o único salvador da vida dela. A única coisa que ela sabe fazer é orar. Ela coloca o joelho no chão, ela coloca a boca num pó e começa a interceder ao Deus, aquele Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. O que eu acho interessante é que quando a minha mãe aceitou a Jesus, eu estava no mundo das drogas, no mundo do crime, perdido, irmão. Eu sou da época do Sob Suspeito. Eu estava vindo para cá, eu vi, meu Deus, Rua 4, Sul, um grupo aí bem antigo, não sei se alguém conhece. Perdido, irmão, vendendo droga na esquina e minha mãe intercedendo, minha mãe orando. Os vizinhos tinham prazer de ir lá na irmã Francisca e dizer: irmã Francisca, esse aí não tem jeito mais não. Para ele é cadeia, para ele é cemitério, para esse aí não tem jeito mais não. E quando eu ia preso, irmão, aí é que eles iam lá mesmo: irmã Francisca, a viatura acabou de passar e levar ele de novo. Só que a minha mãe colocava o joelho no chão e a boca no pó. Joelho no chão e a boca no pó. Joelho no chão e a boca no pó. Eu estava sentado neste altar e Deus me fez lembrar que pelo menos por 2 vezes eu tive início de overdose. E uma das vezes, por causa de cocaína, eu fiquei cego por 3 horas. Só que a minha mãe orando, joelho no chão e a boca no pó. Enquanto os vizinhos estavam lançando palavra negativa, palavra maldita, a minha mãe estava orando. Aí um dia eu decidi vir para um culto como esse. O pastor estava pregando uma mensagem muito poderosa. Quando de repente eu nem entrei, pastor, ficava do lado de fora, colocava as armas no lote baldio do lado e ficava na porta da igreja assistindo o culto. O pastor desceu do altar, apontou o dedo na minha cara e fez a seguinte pergunta: quantos mais Deus vai ter que matar para você voltar para a minha presença? Naquele dia eu olhei para o pastor e disse: mais nenhum, porque eu quero aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu peguei o revólver, coloquei na mão do pastor e disse: se vira, pastor, porque a partir de hoje eu vou levar a Bíblia na mão, dizer que Jesus salva, que liberta. Como isso aconteceu, pastor? O poder da intercessão. O poder da intercessão. O poder da intercessão. O poder da... Eu vou profetizar. Enquanto este altar tiver de mãos estendidas, quem foi embora vai voltar. Quem desviou vai voltar. Deus vai levantar uma geração poderosa. Porque no mundo espiritual tem uma batalha sendo vencida aqui nessa noite. Se coloque de pé. Olha para alguém que está do teu lado e diga: não abaixe as mãos. Como eu disse, eu pastorei a igreja há 10 anos.
Há 6 anos atrás eu tive a maior honra da minha vida. Qual, pastor? Pastorear minha mãe e pastorear o meu pai. Minha mãe tem prazer de sair pelas ruas pregando e dizendo: o traficante aceitou Jesus e é pastor. O assaltante aceitou Jesus e agora é pastor. O drogado aceitou Jesus e agora é pastor. Agora é pastor. Agora é pregador do evangelho. Eu vou profetizar na vida de alguém. Enquanto tu tiver de mãos estendidas, o Deus que eu sigo está dizendo aqui nesta noite: não abaixa tuas mãos, porque enquanto tu tiver de mãos estendidas, eu estou guardando a tua casa, eu estou guardando o teu lar, eu estou guardando a tua família, eu estou guardando a tua parentela. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: a tua luta não é contra a carne, a tua luta não é contra o sangue, mas a tua luta é contra as principados, potestade da maldade. Ele está na casa e está dizendo: eu estou colocando fogo nos teus pés, eu estou colocando fogo nas tuas mãos, eu estou colocando autoridade na tua cabeça. Paga! Urabaracalamaya sebekebinaya. Urabacandarabracandarabраcalamaya sebekebinaya. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou colocando autoridade nos pés de alguém, eu estou colocando autoridade na boca de alguém, eu estou colocando autoridade na mão de alguém. Aonde tu passar, Deus vai te usar com autoridade.